Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer. Estamos iniciando esse programa e hoje falaremos da lição de número 13, Seja um mordomo fiel. Queremos contar com a presença e a participação de todos vocês. Um breve intervalo e voltaremos. Pois bem, nós vamos estudar hoje a lição Seja um mordomo fiel. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 36 a 38, e depois dos versículos 42 a 46. Texto áureo: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Verdade prática: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Mais uma vez estamos iniciando esse comentário e o professor Joás conosco mais uma vez. É isso aí. Bem-vindo, Joás. Amém. Ok, nós estamos chegando ao final desse trimestre. Passamos por 12 lições maravilhosas sobre a mordomia cristã, tempo, bens e talento, e hoje nós chegamos à última lição, a lição de número 13. Hoje nós vamos tratar sobre o que é, na verdade, a mordomia propriamente dita, o mordomo fiel. Vamos lá, introdução. Cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Não é preciso ter cargo ministerial para isso. Nessa última lição, veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo-o prudente e amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos deu. Que em Cristo nos achemos fiéis na presença do Pai Celeste. Jesus em breve virá. É interessante essa expectativa que Deus tem, né, de nos encontrar desse jeito, né, fiel, né? Ele confiou a nós essa mordomia, né, e Ele tem uma expectativa de que a gente seja fiel nessa mordomia, né? E é interessante que o comentarista foi bem claro, e é bom a gente destacar, que cada um de nós, cada crente, independente assim, de um patamar ministerial, ou de uma nomenclatura, todos nós temos essa mordomia como um serviço mesmo, né? É uma coisa bem individual, né? Cada um tem o seu chamado específico, né? Para cuidar de algo no reino do Senhor, né? Romanos 14, verso 11, né? Cada um dará conta de si mesmo, né? Trabalho bem individual. Então cada um tem um chamado específico, né? E não adianta falar também que ninguém tem talento, ninguém tem dom, porque isso é uma mera desculpa, né? Todos nós temos algo a desenvolver para o reino de Deus aqui nessa terra. Deus é tão generoso que Ele dá presentes para todos, né? Verdade, é o talento. É o talento. Pois bem, nesse capítulo 1, nós vamos tratar o que Deus espera de seus mordomos. No capítulo 2, as características do mordomo infiel. Nós vamos falar tanto da fidelidade quanto da infidelidade. E as qualidades do mordomo fiel. Então, primeiro nós vamos tratar o que Deus espera de nós, os seus mordomos. Ponto 1, que sejam prudentes na espera do Senhor. Essa aí é a característica principal e, vamos dizer assim, a prioritária na vida de qualquer mordomo, que espera o seu Senhor. Ele está fazendo um trabalho e esse trabalho tem que ser feito com excelência na expectativa. Para nós, o ponto culminante de qualquer trabalho é a volta do Senhor. O mordomo que tem essa consciência de que aquilo que ele está cuidando, que tudo que está sobre os seus cuidados não é dele, né, que é do Senhor, né, ele cumpre bem o seu chamado, né, o seu dom, aí, digamos assim. Né. Você vê aqui algumas parábolas são citadas aí, né, a do servo vigilante, né, Lucas 12, 42, a das 10 virgens, Mateus 25, né, e tudo isso aí vai falar da prudência, né, são servos prudentes, né? Esses mordomos são prudentes, esses exemplos que são citados aí. Então essa prudência é algo que está nessa expectativa de Deus que a gente falava, né? Com relação ao mordomo. E olha que o comentarista destaca, ele falou um negócio muito interessante, que nessas 3 parábolas que você mesmo citou,
O destaque está, ou seja, a atenção, o foco dessas parábolas é sobre esses servos prudentes. É sobre o trabalho deles e a expectativa deles em relação à volta do seu Senhor. O servo vigilante, ele sabia que o Senhor foi para uma terra distante e queria voltar. Parábola das 10 virgens, o noivo também retornaria daí um tempo. Então o foco estava realmente no retorno do seu Senhor. A palavra que está no original grego aí é frônimos, né? Frônimos, que é inteligência, sabedoria, né? Cuidado, né? Cuidado, ser sábio naquilo que está fazendo, né? Administrar com sabedoria, com prudência, né? Então esse prudente aí é algo que todo mordomo deve ser, né? Verdade. É uma característica que o mordomo fiel deve zelar por ela, né? Essa questão da mordomia tem tudo a ver com a administração de recursos. Os recursos nós apenas administramos. Eles não são nossos, nós administramos recursos de alguém. E a primeira coisa que essa administração exige é prudência, né? Verdade, prudência. Cuidado, é o zelo, é o capricho, né? Num português bem claro. Bom, esse ponto primeiro nós identificamos então que os mordomos eles precisam estar atentos quanto à volta do seu Senhor. Tanto nessas 3 parábolas citadas, o foco principal é a atenção à volta do Senhor, o cuidado, o capricho, o zelo e por aí vai. Ponto 2, que espera o Senhor com prontidão, ou seja, independente do horário, independente do momento, esse mordomo tem que esperar o seu Senhor. A parábola das 10 virgens é bem clara nisso, né? Numa hora que quase ninguém esperava, o Senhor voltou. Além da prudência, né? Essa prudência deve ser acompanhada aí de prontidão. Por isso a gente falava que o servo, o mordomo fiel, ele deve ter essa consciência de que o dono vem para exigir contas, né? Vai ter uma prestação de contas sobre essa mordomia, né? Porque se ele tiver isso sempre em mente, de que aquilo ali não é dele, ele é um administrador daquilo ali para um senhor, né? Aquilo tudo tem um dono e esse dono não é ele, né? Então ele vai administrar isso com essa prudência, né? E logo fazendo assim, né? Administrando prudentemente, ele vai estar pronto, sempre pronto. O Senhor pode chegar agora, então meu trabalho está feito, eu estou fazendo com prudência, porque eu tenho que estar pronto para quando ele chegar, né? Interessante uma coisa, professor, é essa questão. Primeiro nós falamos que administramos um recurso que não é nosso, o recurso é do Senhor. Isso aí não tem dúvida. E o tempo de retorno do Senhor também não está determinado pelo administrador, pelo mordomo. Quem determina isso aí é o próprio Senhor. Ou seja, ele volta, ele retorna quando ele bem quiser. Por isso a necessidade de estar atento, de estar fazendo o serviço com excelência. Como esse mordomo não sabe quando ele vem, ele tem que estar pronto o tempo todo, né? Para a volta dele a qualquer momento. Constantemente. Uma prova disso, na parábola das 10 virgens, 5 delas estavam preparadas, tinha reserva, tinham azeite. Ou seja, administravam o recurso que lhes foi dado com extrema prudência. As loucas não. As loucas não ligavam para esse quesito vigilância, para esse quesito o retorno, a espera do noivo, e foram surpreendidos numa hora que elas não imaginavam. É uma lição que fica aí para todos nós. Já no ponto 3, nós vamos falar, esperem a recompensa do Senhor. A palavra de Deus declara, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. É uma outra característica. Primeiro, administramos um recurso que não é nosso. Segundo, o tempo do retorno, isso cabe ao próprio Senhor, né? E a nossa recompensa não vem meramente de coisas, ou através de coisas que fizemos aqui para aparecer. Essa recompensa é claro, esse galardão é do Senhor, e Ele vai galardoar aqueles que forem fiéis. O mordomo ele não tem nem tempo de pensar que recompensa será essa, né? de ficar pensando, minha recompensa, mas é fato que ele vai ser recompensado se ele for fiel, né? Nosso Deus é justo, né? Amoroso e generoso, e Ele sempre recompensa quem age de acordo com o que Ele diz, né? Interessante que Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 58, ele fala, né,
que o nosso trabalho não é vão no Senhor. É. Ou seja, precisamos trabalhar, temos a consciência que devemos trabalhar na obra. É bacana saber que o nosso trabalho não é vão e quem vai galardoar é o próprio Senhor. Isso é muito bacana ter essa expectativa. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Pois bem, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Voltaremos já já. Não saia daí. Daqui a pouco retornaremos com o segundo tópico da nossa lição. Pois bem, estamos de volta com o nosso programa Novo Alvorecer. Estamos falando hoje da lição de número 13, Seja um mordomo fiel. Aproveitando o ensejo, queremos convidar a você a estar conosco em uma de nossas igrejas, aqui no Tempo Central. A nossa escola bíblica dominical é sempre aos domingos, das 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Professor, nós vamos falar agora sobre o segundo tópico da nossa lição, as características do mordomo infiel. Até agora nós tratamos a mordomia num contexto geral. Agora nós vamos separar quem é fiel e quem não é pela palavra. Não é nós que julgamos isso, a própria palavra tem a capacidade de fazer isso. Bom, a parábola denuncia o comportamento do mordomo infiel ante a iminente volta do seu Senhor. Ou seja, ele estava displicente com relação à volta do Senhor, não estava esperando. Estava pensando que estava agindo de forma fiel, mas a sua atitude mostra que não era bem assim, né? Isso aí é falta de uma consciência de quem é que é o Senhor, né? Quem é o Senhor, quem é o servo. Né? Eu acho que isso aí é chave na compreensão disso tudo aqui que nós tratamos nesse trimestre, né? O mordomo pensa assim, o meu Senhor vai demorar mesmo, então eu vou agir como se o Senhor fosse eu próprio, né? Aí ele faz o que quer, ele organiza as coisas do seu jeito, né? Ele faz tudo do jeito que lhe der na telha, né? Como a gente usa aí na expressão, né? Sim. Olha que interessante, eu estava estudando essa lição e pensei numa situação. Dentro da minha graduação, por exemplo, que é a administração, uma das coisas que eu mais ouvi em 4 anos é planejamento. Ou seja, todo administrador sabe muito bem o que é essa questão de planejamento. Na mordomia, o planejamento é tudo. Ele não sabia quando o Senhor viria, mas ele tinha convicção que viria. Então ele podia planejar o seu trabalho sem problema nenhum. Isso não aconteceu. Ou seja, ele não esperou que o seu Senhor viria em breve, ele não saberia o tempo da sua volta, do seu retorno, e muito menos planejou o seu trabalho. Ou seja, ele agiu totalmente de uma forma negligente. E isso foi pesado na balança. E foi achado em falta. E nessa questão aí, parece que até um trocadilho, né, que o próprio Senhor fez. Ele diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Impossível. Né? Não dá para servir a 2 senhores. Então esse mordomo que está pensando dessa maneira aqui, né, vou fazer do meu jeito, porque o Senhor mesmo demora. Na verdade, ele está servindo aos seus próprios interesses. O Senhor dele é ele mesmo. Verdade. Né? Então, assim, não é... Quando, um exemplo de 2 senhores, eu lembro de Obadias, né? O servo, o mordomo, o servo de Acais. Né? Na verdade, ele não é servo de Acais. Isso é só um título para ele. Sim. Ele é servo do Deus Altíssimo. Você vê que Acais... Jezabel, né, na verdade, manda matar os profetas de Deus. Obadias vai lá, como até o próprio nome, né, Obed-Iá, é servo de Deus, né? Então ele não é servo de Acais, ele é servo de Deus primeiro. Verdade. Né? Então ele desobedece ao seu senhor ali, né, de titular, né, e obedece ao seu senhor de coração. Ele pega 100 profetas, esconde na caverna. Né? Quando um profeta de Deus lá pensa que ele está sozinho, o Senhor fala e faz referência a isso. Eu tenho, não é? Você não está sozinho, tem profetas lá. Né? Foi Obadias que escondeu, né? Um mordomo fiel, ele foi fiel ao seu Senhor real, que é o Senhor dos exércitos. Né? Engraçado que a maioria dos hebreus, vamos falar assim, quando a gente fala maioria, que sempre tem aqueles que não preocupavam, né? Mas quase na sua totalidade, eles tinham uma preocupação tremenda com o aprendizado da Torá. Tanto é que aos 12 anos eles passavam por aquela famosa passagem do estado infanto-juvenil para a maioridade. Isso acontece até hoje. Mas uma coisa que eles guardavam em si, guardavam consigo mesmo por toda a vida,
é o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, está Isso. acima de todas as coisas. E o próprio Jesus refutou isso também e replicou isso aos seus discípulos, né? Transformando os 10 mandamentos nos 2. Se a gente observar, os 10 estão embutidos ali nos 2. Interessante, ele não esperava que o seu Senhor viria em breve. E aconteceu que o Senhor voltou numa hora que ele não esperava. Para surpresa Pegou dele. de surpresa. Outro fato interessante, no ponto 2, ele espancava os outros servos, ou seja, não mostrava compaixão aos demais, as pessoas que conviviam com ele. Também é um ponto negativo para esse mordomo infiel. É uma mordomia tirânica, né? Ele não tem empatia, né, com aqueles que estão servindo junto com ele, que ele também é servo, né? E ele é autoritário com os outros conservos, né? Agindo como se ele fosse um senhor, né, um tirano. E assim, o mordomo fiel não age assim de jeito nenhum. Vou destacar 2 pontos aqui. Primeiro, vou voltar na lição passada, a lição de número 12, né, a lição que estudamos anteriormente. E essa lição destaca a misericórdia, o ato de agir, né, de misericórdia com as pessoas, as obras de misericórdia. Ele não agia dessa forma, ou seja, ele não era um líder. Líder que é líder, ele impulsiona as pessoas os seus liderados a serem melhor que eles. E aqui ele estava agindo de forma totalmente contrária ao que a palavra diz. Então ele não condiz a questão de um mordomo. Mordomo que é mordomo não age dessa maneira. Ele não tinha misericórdia com os demais. No subtópico anterior a gente lembrou de Obadias, né? 1 Reis 18. Sim. Nesse aqui vale lembrar o servo de Abraão, né? O mordomo de Abraão, Eliezer, né? Lá em Gênesis 15. Você vê o próprio... Não precisa nem lembrar das histórias de Eliezer, mas só você lembrar o nome dele, né? Ele é mordomo de Abraão, mas ele também é servo do Senhor, é mordomo do Senhor. Né? E Eliezer Deus socorre, o Senhor socorre. Né? O Senhor é socorro, né? No sentido de ser bondoso, de ser pacífico, né? de ter essa empatia, né? De se colocar no lugar do outro, né? E oferecer ajuda, socorro. Verdade. E essa forma, esse ato de espancar, não necessariamente que fosse... Tudo bem que houve uma agressão física, mas também havia agressão verbal. A forma de falar, a maneira de tratar as pessoas. Talvez uma palavra machuca muito mais que um tapa. O mordomo fiel não deve agir assim, ele deve fazer o contrário, né? Oferecer palavras de consolo, de ânimo, ajuda, socorro, né? Ser o Eliezer. Principalmente nesse mundo que estamos vivendo hoje, que esse nível de estresse elevado, com a falta de amor, a falta de compaixão, está se cumprindo Mateus 24:12. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Uma palavra amiga, um ombro amigo, um abraço, um aperto de mão, é muito, muito importante nesse momento agora. Faz parte da mordomia, né? Exatamente. E não simplesmente fazer algo. Talvez o fazer algo, esse ato de fazer, simplesmente uma atenção dada, um tempo doado a um irmão, uma pessoa que precisa, faz parte da mordomia cristã também. Ok. O tópico 3, esse servo infiel, ele agia de modo irresponsável. Outro ponto negativo. O mau servo, abusando de sua posição, eu achei muito interessante isso aqui. Muitas vezes a nomenclatura, né, o poder, sopa a cabeça e o camarada acaba fazendo coisas que não deve. Eu li um fato de um faraó, na época de Moisés. Ele falou um negócio muito interessante, que os homens estão mais preparados em conquistar o poder do que em exercê-lo. Ou seja, eles correm mesmo atrás do poder e quando ele chega no topo não sabe o que faz com o poder. Ou seja, acaba pisando nas pessoas. E isso é contra, a palavra de Deus é extremamente contra esse abuso de autoridade, esse uso exagerado do poder, né, com relação às outras pessoas. E ele agiu de forma irresponsável. Às vezes há mordomos que agem assim, né, se preparam para alcançar outros degraus, né, se prepara, estuda e coisas do tipo, mas ele não se prepara para exercer aquilo que ele está buscando. Né? Chega lá, não sabe o que fazer com o poder. Né? Aqui vale lembrar o servo etíope, né? Da mordomo de Candace, né? Lá em Atos 8, 27. Quando o Senhor olha para ele é servo de uma gentia, né? De uma rainha gentia. E ele está indo para Jerusalém adorar, e ele está com o livro do profeta aberto, né, buscando sabedoria, buscando entendimento.
né? E isso aí é coisa que mordomo fiel faz, né? Verdade. Ok, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltaremos na conclusão de mais essa lição. Não saia daí. Ok, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa e nós vamos falar agora sobre as qualidades do mordomo fiel. Anteriormente falamos das qualidades, né? Infelizmente, tratando dessas qualidades, o mordomo infiel. E agora nós vamos falar sobre as características ou as qualidades desse mordomo fiel. Só lembrando que estamos falando sobre a mordomia cristã. Estamos encerrando esse trimestre onde estudamos aí 13 lições maravilhosas. Pois bem, nós vamos destacar 3 tópicos aqui também, como fizemos no bloco passado. Dentro das qualidades do mordomo fiel, são várias, mas nós vamos destacar apenas 3. A fidelidade, a prudência e que esse mordomo é constituído pelo seu Senhor. Ou seja, o Senhor, Ele mesmo escolhe. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que o Senhor mesmo deu. Ele escolhe e dá essas qualidades aos seus mordomos e entrega isso à igreja, né? Pois bem, falando da fidelidade, uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel, lealdade, firmeza e constância. Professor, para mim hoje uma das características mais marcantes de qualquer mordomo é exatamente essa questão da formação do caráter, a fidelidade ao seu Senhor. Ou seja, não se entregar às paixões carnais, às paixões mundanas, não fazer uma troca do Senhor, com letra maiúscula, pelo Senhor com letra minúscula, né? Fidelidade, né, um ponto que está naquelas expectativas do Senhor, né, com relação ao mordomo, né? A gente já falou da prudência, já falou, né, do cuidado que o mordomo deve ter na sua mordomia, e assim, isso aqui é imprescindível, né? Ser fiel até a morte, né? Para esse mordomo alcançar as recompensas que existem, né, para o mordomo fiel, né? Ele deve agir com fidelidade ao Senhor o tempo todo, né? Ele deve, nas decisões mais difíceis e nas mais fáceis, recorrer ao Senhor, não a seu próprio entendimento, sua própria sabedoria. Eu vou falar um negócio que agora parece ser um paradoxo, parece ser um contraste, mas eu já li vários relatos assim, de facções, de crimes, e a gente vê isso estampado aí em séries e tantas outras coisas. E a própria Bíblia relata também que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E no mundo da criminalidade, a fidelidade ao majoritário, isso é muito interessante. Eles morrem, mas não entregam de jeito nenhum a facção, o crime organizado. Eles morrem com segredo, mas não falam aquilo de jeito nenhum. E quando a gente olha para o lado espiritual, hoje principalmente, a gente vê uma certa falha nisso aí, né, nessa fidelidade. Trocamos as coisas de Deus por coisas tão banais, coisas insignificantes em relação à fidelidade ao Senhor e a fidelidade a coisas que são passageiras, são efêmeras, né? A questão da delação premiada não vale para nós, né? Porque por mais que o prêmio, né, digamos assim, seja atraente, o prêmio de sabotar, né, a soberania do Senhor, do nosso Senhor, né, da mordomia, né? Às vezes os prêmios são atraentes, né, são colocados assim de forma atraente e assim não vale, não dá para trocar essas coisas que são tão pequenas, são tão ínfimas com relação àquilo tudo que há de vir, né? Até essa tribulação nossa é leve e momentânea, né, em comparação com a glória que há de vir, né? Então não tem como você abrir mão dessa fidelidade ao Senhor, né, em troca de qualquer outra coisa, né? Não vale a pena. E sem contar, só para a gente fechar esse primeiro tópico aqui, se a gente observar os 12 discípulos de Jesus, né, se a gente observar, até mesmo depois Judas morreu, foi substituído e tal, somente João morreu de morte natural. Os outros todos tiveram um fim trágico, né? Mas foram fiéis até o fim. Foram testemunhas, mesmo sofreram, né, degolação, enforcamento, fizeram jus ao nome de discípulo, né? Coisa desse tipo, né? Fizeram jus ao nome de discípulo.
Pois bem, um outro tópico aqui também, e uma das características ou qualidades do mordomo fiel, a prudência. É outro fator também, outra qualidade apresentada na parábola é a prudência. O que é a prudência? É a virtude de quem age com moderação e comedimento, evitando erros e danos tanto para si quanto para o seu semelhante. Eu vou associar essa questão aqui a um fruto, uma característica do fruto do Espírito, que é a temperança, o domínio próprio. Está bem ligado isso aqui. Não é a mesma coisa, estou falando que está bem ligado. Essa questão de, vamos falar assim, pensar antes de fazer, vigiar. O mordomo, apesar de ser um servo, né, de ser um criado, né, de ser um escravo mesmo, né, tem um sentido meio pejorativo hoje, né, a palavra escravo, mas é isso que é um mordomo. Né, mas ele está, de certa forma, ele é um servo privilegiado, ele está numa posição de privilégio, de liderança. Né? Então, o mordomo, se não tiver essa característica, ele não será um mordomo fiel, isso é fato. Né? Ele tem que ser prudente, né, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos e tudo. E o texto que está aqui de Tiago é o resumo disso, né? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Né? Isso é prudência. Isso é prudência. Aconteceu algo que não estava programado. Aí o que acontece? Primeiro eu me iro, eu fico irado. Aí, lógico, irado eu vou falar um monte de coisa. Né? Aí depois que eu vou pensar, depois que eu vou ouvir alguém, né, na lógica do reino, o mordomo fiel age ao contrário disso. Primeiro ele ouve, né? Pronto para ouvir. Aí ele se retarda no falar, né? Ele é tardio para falar, tardio para se irar. Não é que ele é proibido de se irar, né? Mas a ira está em último plano. Né? Primeiro ele vai ouvir, vai pesar as coisas, vai medir as coisas, né, para depois emitir alguma sentença, alguma ordem, alguma palavra, e assim ele vai, né, contornar a situação, às vezes a ira não vai nem chegar. Né? Verdade. A prudência está muito ligada à sabedoria. E quando a gente fala desses dois tópicos, aí, prudência e sabedoria, é impossível a gente lembrar de Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. E no livro de Provérbios, os 31 capítulos expressa a sabedoria, a prudência de Deus àqueles que querem buscar. E tem até um texto aqui, Provérbios 16, a parte B, foi um texto citado aqui, que nós devemos buscar essa prudência, essa sabedoria, como se busca a prata, ou seja, ela tem mais valor do que os bens materiais. Isso é um fato. Ele fala que é mais excelente que a prata, excelente. Né? Provérbios 16. E o termo ali, prudência, né, no hebraico, biná. Biná está no plural de entendimento, entendimento, é sabedoria, mas está no plural. Então é bem isso aqui, a situação surgiu, a situação difícil surgiu. Né? O que é essa biná, o que é esse entendimento, essa prudência? É entendimentos. Claro. Ele vai colher todos os fatos sobre aquilo que aconteceu. Então a primeira coisa que ele vai fazer é ouvir. Né? Ele vai colher tudo primeiro. Depois ele tem o entendimentos, né? Esse entendimento. Entendimento de todas as partes. São de tudo, diferença. Né? Aí isso aí é esse entendimentos que é chamado de prudência. Né? Bacana. É bom a gente ressaltar isso, falar. A gente vai estudando a Bíblia, vai descobrindo tantas coisas maravilhosas. E outra coisa, para a gente encerrar, esse mordomo, ele é constituído pelo Senhor. É o Senhor que dá esses mordomos à própria igreja. É Ele que constitui, é Ele que estabelece, é Ele que põe. E é interessante quando a gente lembra disso, que o próprio Senhor prepara. Há uma necessidade nossa em buscar essa sabedoria, buscar a prudência, buscar a fidelidade. Para quê? Para desenvolver a igreja local. A igreja precisa de homens assim, precisa de pessoas assim. E quando a gente está falando de homem, nós estamos falando, claro, que no sentido genérico, homem, mulher, jovem, adolescente, criança. Há esse complexo, há essa, vamos dizer assim, essa genérico, né? De uma forma assim para a igreja. Precisa de haver isso. O Senhor, na sua soberania, né, ele escolhe os mordomos para tarefas específicas e Ele mesmo dá a capacidade para executar essas tarefas. Né? Agora, Ele é soberano até nisso, em tudo. Né? Agora, cabe ao mordomo responder a essa soberania. Né? Ele vai exercer isso com fidelidade ou sendo infiel. Né? Verdade. Então tá bom, olha bem, a conclusão, a parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta, virá o Senhor daquele servo no dia em que
o não espera e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e dará sua parte com os infiéis. Também haverá a parte dos fiéis. Né? Chegamos ao final. Queremos agradecer a você pela companhia. Voltaremos em outro programa e convidamos a você a participar conosco em um dia que você sentir bem no coração. As nossas escolas acontecem geralmente aos domingos, de 8 às 10 da manhã. Até lá, fiquem todos com Deus. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.